tempo. Que nostalgia, né? Quando eu falo isso, eu fico pensando assim, ai meu Deus, eu tô parecendo a minha avó, né? Quando ela falava, ai, porque no meu tempo. Só que não é isso. Eu não tô falando isso porque eu tô mais velha, ou porque eu sou de uma outra geração. Quando a minha avó falava no meu tempo, né, ela dizia que os jovens eram mais educados, que os jovens respeitavam os mais velhos. Concordo com ela. Realmente, a minha geração deixou de fazer algumas coisas que para a geração dela era muito importante. Por exemplo, né, você nunca deve ter visto isso, mas a gente beijava a mão dos mais velhos e falava bença avó, bença pai, bença mãe. Né? E aí a gente foi deixando de fazer isso na adolescência. Eu não queria mais beijar a mão. Agora isso era um costume que, como vários outros, hoje são extintos, são atualizados, são mudados. Mas quando eu estou falando no meu tempo, eu não estou falando dos costumes. Eu estou falando de caráter mesmo, de educação. É diferente. Sabe, no meu tempo, e aí vamos lá, quando um rapaz chegava perto de você e falava, nossa, como você tá bonita, a gente ficava sem graça, disfarçava, né? Mas provavelmente ele estava querendo conhecer você, te paquerar. E se fosse no trabalho, a gente desconversava e dava uma risadinha aí, saía e ficava por isso mesmo. Hoje, coitado, se o rapaz falar um negócio desse, já é processado por assédio moral. E aí todo mundo reclama, né, que ninguém mais paquera ninguém. A gente andava na rua, se alguém fizesse fio-fio, né, assoviando, a gente ficava morrendo de raiva, puta, na frente. Mas depois que passasse, ficava, nossa, o cara reparou em mim, tô poderosa, tô podendo. Hoje não, né? As feminazes ficam enlouquecidas, que isso vai contra e não sei o quê. Vai contra o quê? Contra o instinto? O instinto é mais forte de olhar o que é bonito e o que é belo. Provavelmente ninguém assovia pra elas, né? Porque não dá pra olhar, né? Enfim, eu acho que várias coisas estão mudando e aí eu penso que para pior. Né? Por que pior? Porque você vê que não tem nada a ver com costumes e com educação, tem a ver com lacração, tem a ver com querer desconstruir alguns valores, alguns princípios. E essa desconstrução é que está fazendo dessa nossa sociedade uma sociedade, entre aspas, medieval. Caça às bruxas, caça a quem não é da turma, do timinho, né? A quem é bom caráter, direito, correto, esse é perseguido. O outro, que é o coitadinho, a vítima da sociedade, esse pode roubar, pode afanar, coitado, né? Tá todo mundo olhando para ele. E aí eu penso, né? Às vezes no trabalho tinha alguém, vamos supor, você pode falar, mas no meu trabalho hoje tem um cara que fica dando em cima de mim o tempo todo. No meu tempo, a gente resolveu o seguinte, cara, eu não quero nada com você, ok? E pronto, cada um ia pro seu lado, não tinha problema. Hoje não, a pessoa ficou ofendida, magoada, né? E que quer prejudicar o outro. No meu tempo, quando a gente queria ser promovida, por mais difícil que fosse para a mulher, era por competência. Tudo bem que algumas usavam um decote, uma roupa transparente, porque infelizmente não tinha outro recurso, não tinha cérebro, não tinha competência, precisava apelar. E aí elas conseguiam, mas era assim, as pessoas eram promovidas, demitidas por incompetência e não por perseguição ou por qualquer outra coisa. Né? Não tinha essa lacração toda das redes sociais, né, que parece a madre superiora quando eu fazia colégio de freira, quando eu tinha meus 10 anos. Né, que pegava palmatória e batia. E a gente vive isso hoje com uma naturalidade, achando que tudo bem, né, que as pessoas têm que ser punidas mesmo, porque tem que andar na manada, né, todo mundo igual. Então no meu tempo não tinha nada disso. A vida era muito mais simples. Eu tinha um amigo que o apelido dele era Negão. Ele falava que o amigo dele era Negão e a outra, a nossa amiga Gordinha. E ninguém se ofendia. Sabe por quê? Porque a autoestima de cada um não estava na cor da pele, não estava no tamanho da bunda, né? Não estava na religião. As pessoas tinham autoestima porque elas gostavam delas mesmas. Hoje não. Hoje tudo ofende, tudo magoa, porque as pessoas estão doentes da mente.
patologicamente doentes, psicologicamente doentes. A sociedade levou as pessoas num ponto de doença. E aí elas usam de outros recursos de fachada do politicamente correto, quando na realidade elas deveriam estar procurando um terapeuta. Então, no meu tempo, as coisas eram muito mais simples, muito mais diretas, e as pessoas eram honestas e de caráter. Ai, que saudades do meu tempo!